Vamos falar de Jesus? Opa, eu falei em Jesus. Por que eu estou assim? Por que eu falei, opa, falei em Jesus? Porque não é maioria. Mas por incrível que pareça, embora a gente tenha a figura de Jesus no altar dos terreiros de Umbanda, representando Oxalá, embora os nossos guias falem de Jesus, os pretos velhos louvem Jesus, né? Salve Jesus, viva Jesus. Embora aconteça tudo isso, tem muito umbandista que às vezes sente um certo incômodo a gente iniciando uma conversa assim, falando, vamos falar sobre Jesus? Parece que a palavra Jesus, a palavra evangelho, às vezes causa um certo estranhamento, mas isso tem uma explicação. Tem dois motivos que justificam esse certo estranhamento ao se falar em Jesus, ou no evangelho, ou nas palavras de Jesus, dentro de um ambiente umbandista. Tem motivo, tem dois motivos para haver esse estranhamento. O primeiro motivo é porque tem muita gente que entende que Umbanda trata só de orixá, caboclo, preto velho, dos guias, esquecendo um pouquinho o aspecto agregador, o aspecto ecumênico da Umbanda. A Umbanda é muito mais que isso. E o segundo motivo é um motivo muito mais sério e que justifica alguns umbandistas se sentirem um pouco até incomodados quando ouvem a palavra Jesus. Mas é um incômodo que eu vou dizer para vocês, é um incômodo assim meio inconsciente. E é porque a figura de Jesus, atualmente, ela é tratada como posse de determinados segmentos religiosos. Né? Tem determinados segmentos religiosos que parece que falam assim, Jesus é meu. Eu é que tenho o direito de falar de Jesus. Eu é que conheço Jesus. Então tem religiões que tratam Jesus como posse e que interpretam as suas palavras de uma forma bem diferente daquele caráter amoroso que está no Evangelho, daquele caráter amoroso com que Jesus falava. E que, interpretando as palavras de Jesus dessa maneira, combatem a Umbanda em nome de Jesus e justificam atos intolerantes, inclusive, é, naquilo que eles entendem do Evangelho, uma visão distorcida do Evangelho. Então, o nome de Jesus, a figura de Jesus, ela muitas vezes é usada para combater a Umbanda. E é por isso que muitos de nós, muitos umbandistas, às vezes se sentem incomodados. Outro dia, o pai pequeno do terreiro, lá da casa do Caboclo Birajara, estava falando comigo. Você já percebeu que às vezes quando a gente fala a palavra Jesus, ou quando a gente fala Evangelho, algumas pessoas olham para a gente como se a gente estivesse cometendo uma heresia contra a Umbanda? Realmente, e é por causa disso, por causa desses dois motivos. O primeiro é por entender que a Umbanda tem que tratar só de caboclo, preto velho e guia, esquecendo o caráter universalista e ecumênico. E o segundo é por causa deste motivo. A figura de Jesus está muito manchada no nosso sentimento, porque tem gente que a usa para atacar a nossa religião, para atacar a Umbanda. Então, por isso, muita gente, quando ouve falar de Jesus na Umbanda, já cria uma certa resistência. Mas é aquela resistência inconsciente, porque vem à mente todas essas coisas ruins e que nos abalam a todos, e que são feitas em nome de quem? Em nome de Jesus. Mas Jesus não é isso. Jesus não é esse homem que a visão materialista de algumas religiões pinta. Jesus é um ser espiritual. E é dele, sob essa ótica espiritual, que eu quero falar. Eu não quero falar do Jesus material. Aliás, Jesus pode ser enfocado de três formas diferentes. Temos o Jesus histórico, o Jesus mítico e o Jesus espiritual. Hoje eu quero falar do Jesus espiritual. Mas para a gente entender quem é o Jesus espiritual, a gente primeiro tem que falar de Deus, falar de nós mesmos e de todas as suas criaturas. Para a gente entender quem é Jesus. Você quer entender quem é Jesus? Vamos entender quem é Jesus. Deixa eu explicar, mas primeiro tem que falar de Deus e de todas as criaturas. Vamos começar. Quando Deus criou cada um de nós, ele nos criou exatamente iguais, simples e ignorantes. Todos nós exatamente iguais, simples e ignorantes, só que com propensões à evolução, ao crescimento constante e perpétuo, infinito. E assim fez com todos nós, sem exceção. Caso uma pessoa, uma criatura, somente uma, tivesse sido criado diferente, tivesse uma origem diferente ou uma finalidade diferente, por exemplo, que não fosse ser a evolução, caso um só, umzinho espírito, tivesse sido criado com origem ou finalidade diferente, Deus estaria sendo injusto ou com ele ou com todas as outras criaturas.
E se Deus fosse injusto, Deus não seria Deus, já que bondade e justiça soberanas são atributos básicos da personalidade divina. Então, se Deus tivesse criado, por exemplo, imagina, um espírito que nunca pudesse evoluir, que nunca fosse ser bom, que ficasse na ignorância para sempre, ou seja, fazendo maldades, etc. Deus estaria sendo injusto com ele, porque teria dado para todos os outros a oportunidade de crescer, de ser feliz, de ser bom, e para esse espírito ele teria podado dessa capacidade de ser bom, dessa capacidade de crescer. Então, se Deus tivesse criado um espírito impedido de evoluir, Deus já não seria Deus, porque estaria sendo injusto com ele. E da mesma maneira, se Deus tivesse criado um espírito já perfeito, um espírito já prontinho, ele estaria sendo injusto com todos os outros espíritos que ele criou. Por que eu tenho que me esforçar para crescer? Por que eu tenho que colher as consequências dos meus atos falhos para aprender? Por que eu tenho que sofrer em todas as encarnações para eu evoluir, colher as consequências dos meus atos? Como que um Deus justo criaria alguém que não precisasse disso tudo? E enquanto que eu preciso? Alguém que saísse do forno já prontinho, sem dor, sem sofrimento, sem ter que aprender ao longo das encarnações. E eu tenho que aprender, eu tenho que viver, eu tenho que sofrer, eu tenho que colher os resultados dos meus atos. Deus estaria sendo injusto com todos nós. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer então que se nós entendemos a justiça divina, nós entendemos também que nem o diabo da mitologia judaico-cristã existe, ou seja, porque não existe ninguém que tenha sido criado para ser mal para a eternidade inteira, e nem existe a figura de Jesus já tendo sido criado perfeita. Porque senão seria injusto com todos os outros que têm que passar por tanta coisa para chegar lá. Por que Deus ia criar alguém já perfeito? Então, o que eu quero dizer? Jesus não nasceu já prontinho, tão evoluído assim como ele é. Jesus foi criado igualzinho a nós, criado da mesma maneira, pelo mesmo amor de Deus, mas com uma única diferença que ele tem em relação a nós hoje, que é, enquanto que a gente ainda está engatinhando, enquanto a gente ainda está fazendo tanta besteira por aí, enquanto a gente ainda está com um nível de consciência e de amor ao próximo assim desse tamaninho, Jesus já passou por tudo isso. Jesus já superou tudo isso. E hoje ele está lá na frente. Ele está num patamar de evolução espiritual muito além do nosso. Mas não quer dizer que ele já tenha sido criado assim. Porque se ele tivesse sido criado assim lá na frente já, Deus teria sido injusto com todos nós aqui. Por que você está sofrendo? Por que você passa por dificuldades enquanto alguém não precisou passar por nada disso e já está lá em cima? Está entendendo? Então Jesus, ele passou por tudo isso. Ele evoluiu, ele cresceu, ele foi criado igualzinho a gente. Só que ele já está lá em cima, ele já passou por todas essas etapas que a gente ainda está passando. E isso também não quer dizer que a gente não vai chegar lá. A gente também vai chegar lá, porque, como eu falei, a nossa evolução é contínua e é perpétua, é para sempre. Só que a gente vai levar um tempo enorme, incalculável, para chegar lá onde Jesus está. Vai levar o tempo que ele levou. Ele já chegou lá, a gente ainda vai chegar lá. Mas Jesus, além disso, Jesus não é só um espíritozinho mais evoluído que a gente, não. Além de ser um espírito muito mais evoluído que a gente, Jesus não é só isso. E nem ele é só o espírito mais evoluído que possa existir. Existem outros espíritos até mais evoluídos que Jesus, que já estão mais à frente dele e que estão por aí pelo universo, que estão atuando segundo as ordens divinas em algum ponto desse nosso cosmos. Mas Jesus, como eu estava dizendo, ele não é só um espírito evoluído, ele tem uma outra importância que é fundamental para todos nós. Deixa eu explicar para você entender. Lá no mundo espiritual, tudo é perfeito. É diferente daqui da Terra. Aqui na Terra, a gente tenta imitar a organização do mundo espiritual, mas a gente não consegue porque a gente tem uma visão muito limitada. Lá no mundo espiritual, as responsabilidades que são distribuídas entre os espíritos são distribuídas de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua competência, de acordo com o seu grau de lucidez, de consciência, ou seja, de acordo com a sua evolução. Lá, diferente daqui, nenhum espírito assume postos ou responsabilidades além do que pode realizar. Aqui na Terra a gente vê, né? A gente vê assim pessoas sendo promovidas no trabalho e que nem sempre são as mais capacitadas para aquele posto superior, mas são promovidas por motivos diversos, por enganos nossos. Lá no mundo espiritual isso não acontece. Lá no mundo espiritual, os espíritos assumem responsabilidades de acordo com a sua capacidade. Então tem espíritos no mundo espiritual que, pelo seu grau de lucidez, pela sua capacidade, tem competência para ser o amparador espiritual individual.
ou seja, de um de nós. O seu amparador espiritual, o meu amparador espiritual, o amparador espiritual de uma pessoa. Então ele só consegue cuidar, orientar e proteger uma pessoa de cada vez. É o que ele consegue, de acordo com a sua evolução. Já tem espíritos que conseguem proteger, cuidar, orientar um grupinho um pouquinho maior, por exemplo, uma família. Espíritos que guiam aquela família durante a sua evolução, durante a sua trajetória carnal. Tem espíritos que têm consciência muito maior e que já cuidam de agrupamentos maiores, como cidades inteiras, inclusive. Um espírito cuidando de uma cidade inteira, né, já tem uma consciência maior. Tem espíritos que cuidam de países. Aqui no Brasil, por exemplo, o espírito responsável pelo Brasil é Ismael. Quem não leu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier através do espírito Humberto de Campos, leia, é muito interessante esse livro e traz muitas instruções. Então nós temos um espírito que é o responsável pelo Brasil, que é Ismael. Ele tem a condição mental, a condição evolutiva, a consciência de cuidar de todo o nosso país. Mas tem espíritos muito mais evoluídos, assim como o nosso Jesus, que são capazes de cuidar não apenas de uma pessoa, de uma família, de uma cidade ou de um país, mas de um planeta inteiro. É isso que eu quero dizer. Jesus, além de ser um espírito bem mais evoluído que nós, que todos nós, Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. É o governador espiritual da Terra. Aliás, da Terra só não. Chico Xavier dizia que, pelas informações espirituais que ele já tinha recebido, que Jesus comanda 5 planetas em sistemas diferentes e em graus de evolução diferentes. A Terra é um deles. Olha o nível de consciência desse espírito. Olha o quanto que ele já alcançou de evolução. E por este grau de evolução, o Jesus espiritual, que é de quem a gente está falando, ele é o modelo de máxima perfeição que a nossa mente, o nosso entendimento pode alcançar. Bom, já passaram muitos outros espíritos também aqui pela Terra, maravilhosos, que nos trouxeram ensinamentos assim de suma importância e que por isso merecem todo o nosso respeito, como Buda, Siddhartha Gautama, como Krishna, como Lao Tse, em outros termos também Francisco de Assis, Teresa d'Ávila. Enfim, a gente já recebeu aqui no nosso planeta espíritos maravilhosos, espíritos num grau de evolução muito maior que o nosso, que trouxeram mensagens importantíssimas para todos nós. Mas Jesus, enquanto espírito muito mais adiantado que nós, e enquanto governador do nosso planeta, o governador espiritual do nosso planeta, ele é o representante máximo da espiritualidade que nos envolve. E, além disso, ele é aquele que é o modelo, porque é modelo de perfeição para nós, por quê? Porque é o máximo que a nossa mente pode alcançar. Como eu falei lá no princípio, não quer dizer que ele seja o máximo, não quer dizer que ele seja o espírito mais evoluído que exista. Existem muitos outros acima dele e que devem ter responsabilidades dentro do cosmos muito maior que a de Jesus, cuidando de sei lá quantos planetas, de galáxias inteiras, enfim, espíritos mais evoluídos. Cada um assume a responsabilidade de acordo com o seu grau de evolução, com a sua capacidade, com a sua condição de fazer bem aquele trabalho. Mas para nós que não temos essa visão tão grande, para nós que não conseguimos imaginar de uma maneira diferente, Jesus é aquele que para nós representa o máximo da espiritualidade. Mas se Jesus é o máximo de perfeição que nós podemos entender e é também o representante máximo da espiritualidade junto a nós, por que não representar Oxalá nos nossos altares? Ele pode perfeitamente representar Oxalá, já que ele é o governador planetário, ele é o governador do nosso globo. E ele pode representar Oxalá mais do que puramente por uma forma sincrética, mais do que puramente por ser sincretismo. O sincretismo é aquilo que associa um orixá com um santo católico, como, por exemplo, Ogum com São Jorge, Inhansã com Santa Bárbara, e Oxalá foi sincretizado com Jesus. Mas, além deste sincretismo, há um valor muito importante por trás desta associação. Jesus não é Oxalá, é bom a gente esclarecer isso. Jesus não é propriamente Oxalá. Oxalá é uma força divina. Oxalá é parte de Deus. Oxalá é a força criadora de todo o universo. Então Jesus não é Oxalá.
mas ele pode representar muito bem essa força, mais do que puramente por uma forma sincrética, mais do que puramente pelo sincretismo, e sim pelo que ele representa. É como se ele fosse já que ele é o governante do planeta, é como se ele fosse para o nosso planeta o representante do Criador, para nos trazer as orientações, para nos governar, para nos orientar, para nos guiar. Então ele pode representar muito bem Oxalá. É por isso que ele está lá no nosso altar. Ele pode, apesar dele não ser Oxalá, porque Oxalá é força divina, é parte de Deus, é força criadora de tudo que há, é a força criadora de todo o universo. Apesar de Oxalá estar em todo o universo, ser a força de Deus que cria as coisas, Jesus, como nosso governador planetário, ele pode representar essa força divina junto a nós. Ele canaliza para nós a proteção, canaliza para nós o amor de Deus, as mais puras vibrações irradiadas de quem? Do nosso Pai Oxalá. Então ele está lá no nosso altar, assim, representando Oxalá, mais do que por uma forma puramente sincrética. E é por isso, por ele estar lá representando Oxalá, lá nos nossos altares, que Jesus é lembrado pelos nossos guias, pelos nossos pretos velhos, em cada incorporação. Quando o preto velho baixa, que o preto velho fala, viva Jesus, salve Jesus, ou então louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse essa importância tão grande para nós, os nossos pretos velhos não falariam isso, os nossos guias não mandariam que nós elevássemos os nossos pensamentos, fizéssemos as nossas orações e conversássemos com Jesus. É por isso que em todos os nossos trabalhos espirituais, nós recorremos a Oxalá através da imagem de Jesus. Jesus nos escuta, ele é o nosso governador, pode não atuar diretamente sobre cada um de nós, porque ele tem afazeres muito maiores, mas ele cuida de todo o nosso planeta. Então, Oxalá está presente nos nossos trabalhos espirituais, obviamente que está. Jesus, representando a força criadora, também está presente. Um não é o outro, mas os dois se combinam, um representa o outro, porque a gente não tem condição de ver de uma maneira diferente. Então você que é um bandista, não fica com receio, por exemplo, de falar de Jesus, não fica com receio de ler o evangelho de Jesus ou de repetir para pessoas também umbandistas, palavras de Jesus, citações, exemplos do Evangelho de Jesus. Se hoje a visão que o mundo tem de Jesus é distorcida, a culpa não é de Jesus. Se hoje a visão que algumas religiões têm de posse sobre a figura de Jesus, se essa visão acontece, a culpa não é de Jesus. Como eu disse lá no princípio, a gente tem o Jesus histórico, o Jesus mítico e o Jesus espiritual. Há pessoas que se pegam no Jesus, que não é nenhum desses, um Jesus material, um Jesus humanizado, um Jesus que não é tão espiritualista assim, mas mais materialistas. O erro não é de Jesus. Então Jesus está conosco sim, assim como todos os nossos orixás, assim como todos os guias, e a gente não tem que ter qualquer tipo de receio em falar no seu nome, em pedir auxílio a Jesus, em citar passagens do Evangelho ou em exemplificar com a história de Jesus para a gente aconselhar as pessoas ao nosso redor. Jesus é universalista, Jesus não é cristão, Jesus não é budista, Jesus não é hinduísta, Jesus é universalista. E, aliás, por falar em cristão, a Umbanda é cristã, a Umbanda ela admite Jesus como o modelador das nossas condutas. Inclusive, na anunciação oficial da Umbanda pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele citou algumas regrinhas e ele falou que o Evangelho de Jesus seria aquilo que iria guiar a Umbanda. Então, a Umbanda admite Jesus. A Umbanda tem Jesus dentro do seu entendimento. E a gente tem que colocar isso para frente, a gente tem que colocar isso em prática. Não apenas nas conversas, nas palestras ou na oração do Preto Velho, quando o Preto Velho fala louvado seja Jesus, Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente tem que colocar isso no nosso dia a dia. Umbanda não é só caboclo, Preto Velho, guia e orixá. Eles são portas de entrada, são portas que facilitam o nosso conhecimento e a nossa orientação para a gente entender o quê? O Evangelho de Jesus e para a gente, assim, entendendo o Evangelho de Jesus, para a gente ser melhor
a cada dia. Não adiantaria a gente ter simplesmente orientações, 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 sem ter um modelo. E o modelo está aí. O modelo passou pela Terra. Tantos modelos passaram. Buda, Krishna, Lao Tse, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, tantos passaram pela Terra. Mas nós temos um modelo que é o nosso governador planetário. E é ele que nós temos que imitar. Os nossos caboclos, os nossos pretos velhos, os nossos guias, simplesmente nos auxiliam a isso. Simplesmente nos lembram o que Jesus já tinha ensinado. Nos lembram a amar, nos lembram a sermos fraternos, nos lembram a vencer as nossas paixões, a sermos melhores a cada dia, nos lembram da vida espiritual, assim como Jesus já havia ensinado. Então, Jesus é o modelo, nós só temos que nos encaminhar até ele. Minha gente, eu queria muito falar tudo isso que a gente conversou aqui hoje, porque quando às vezes eu dou palestra, até lá na casa do Caboclo Birajara, e que às vezes eu falo de Jesus, e eu cito alguma passagem do Evangelho, tem pessoas que me olham com o olho desse tamanho assim, como se dissesse assim, o que esse cara está falando aí? Por que está falando de Jesus na Umbanda? Como se Jesus não tivesse nada a ver com Umbanda. Olha ali para trás de mim, nessa figura, que você vai ver a imagem de Jesus representando Oxalá. E as pessoas parecem que esquecem isso. Parece que é uma heresia, que as pessoas se arrepiam quando. Algumas, tá? Não estou falando que são todas. Mas parece que algumas pessoas se arrepiam quando a gente fala de Jesus dentro de um terreiro de Umbanda, como se não pudesse, como se fosse um absurdo, como se fosse algo assim que é muito estranho. Não é estranho, não. Não é estranho, não. Como eu falei, o que os nossos guias fazem é só nos orientar a fazer aquilo que ele ensinou. É só nos orientar aquilo que ele já tinha demonstrado para a gente pelo seu próprio modelo, pela sua própria exemplificação. Então ele está ali sim no nosso altar, ele é lembrado pelos nossos pretos velhos em toda a sessão que o preto velho baixa, na oração do preto velho ele é lembrado pelos nossos caboclos, é lembrado até pelos nossos Exus também. Ele é lembrado por todos os nossos guias de Umbanda. Jesus merece estar ali. Jesus merece estar no nosso altar. Ele é o nosso governador sideral, é o nosso governador planetário. E ele tem tudo. Ninguém mais poderia representar melhor o Oxalá no nosso altar que é a imagem de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Jesus esteja não apenas no nosso altar, mas que esteja também no seu coração, na sua casa, na sua família. Que ajude você a vencer as suas próprias dificuldades, as suas paixões, os seus mal entendidos. Que Jesus faça florescer o amor dentro de cada um de nós. Jesus e amor são quase sinônimos. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Fica com Deus. Fica com Jesus. Fica com Oxalá também. Que Deus abençoe. Coração foi ouvida,